O Sr. Vice-Governador e as pessoas que o acompanham. Sr. Vice-Governador, em 2 anos, 2 resoluções de bancos, o BES primeiro e depois o BANIF, com resoluções com desenhos que obedeceram a preocupações políticas opostas. No caso do BES, a preocupação foi proteger os contribuintes sacando os encargos ao setor financeiro. Enquanto no caso do BANIF, a preocupação foi proteger o setor financeiro e e até o favorecer, já à frente falarei disso, já lá vamos, e atirar os encargos para cima dos contribuintes. O que eu lhe queria perguntar, já falámos disto aqui, é esta cambalhota a favor do setor financeiro teve alguma objeção por parte do Governo? Para ver, eu falei aqui numa primeira fase, na minha apresentação inicial, em que o Banco de Portugal tinha apresentado uma proposta de recaptação pública ao anterior Governo, ao Ministro das Finanças à Ministra das Finanças do anterior Governo. Ela respondeu a essa proposta com surpresa e não subscrevendo a proposta e pedindo uma fundamentação. Mas, entretanto, o Governo mudou e tal, e, portanto, a fundamentação acabou por ser mandada já posteriormente, numa carta de 4 de dezembro para o novo Governo, a fundamentação mais aprofundada. A questão da cambalhota, como me chamou, eu acho que não foi propriamente uma cambalhota, houve 2 alterações importantes. A primeira é que, na segunda resolução, já tínhamos uma situação à partida que era diferente. Tínhamos uma situação à partida em que o Fundo de Resolução... Sr. Vice-Governador, desculpe interromper, eu não lhe perguntei a justificação por parte do Banco de Portugal, isso o senhor já deu. Eu perguntei-lhe se o Governo manifestou alguma objeção, à semelhança dos governos anteriores, que quer em 2012, na recapitalização, quer em final de 2015, em novembro, manifestaram oposição a uma sobrecarga, primeiro surpresa, e depois oposição a uma sobrecarga sobre os contribuintes. Este Governo, o Governo atual, manifestou-lhe alguma objeção a este propósito? Vamos ver, este Governo tentou, como eu disse, fazer vingar junto de Bruxelas uma solução que era a recaptação pública conjugada com uma integração na Caixa. E isso não teve, enfim, esbarrou com o muro de Bruxelas, passa a expressão. Mas há uma outra diferença em relação à situação anterior que eu penso que é relevante para esta tomada de posição, que é a limitação que o Fundo de Resolução tem em intervenções deste tipo neste momento e que não tinha anteriormente. Porque o Fundo de Resolução, neste momento, numa operação deste tipo, não podia intervir com mais do que 5%. Portanto, apesar de tudo, o Fundo de Resolução, ou os bancos, se quiserem, em última instância, foram expostos ao máximo até onde a lei atual permite. Portanto, até os 489 milhões de euros neste caso. Sr. Vice-Governador, eu repito a pergunta. Este Governo manifestou-lhe alguma objeção a esta alteração de preocupação política? Não manifestou expressamente a objeção, se eu estou bem a entender a pergunta. Agora, concordou que o Fundo de Resolução fosse envolvido até ao máximo. Portanto, não sei se estou a responder à sua pergunta. Está a responder no sentido que este Governo não teve a mesma atitude do Governo anterior e não se opôs a um sobrecusto para os contribuintes. O que eu lhe perguntava era qual é que é o exato custo para o contribuinte, Estado/contribuinte, e qual o exato custo para o setor financeiro. Eu fiz aqui uma desagregação dos custos imediatos, não é? Portanto, para o Estado, portanto, os contribuintes, não é? Portanto, há um apoio financeiro direto de 1.766 milhões de euros e esse é um apoio, enfim, que já é irreversível. Depois, há um empréstimo ao Fundo de Resolução de 489 milhões de euros. Esse empréstimo, se o Fundo de Resolução tiver capacidade de cobrar as tais contribuições sobre o setor bancário ao longo de um determinado horizonte, esse empréstimo poderá ser reembolsado, e essa é a ideia, será reembolsado ao Estado. Finalmente, há a questão da contragarantia às obrigações que o Estado prestou, as obrigações emitidas pelo eitante. A nossa expectativa aqui é que a eitante consiga, pela venda dos seus ativos, que foram fortemente desvalorizados na passagem para esse veículo, como sabemos, a nossa expectativa é que o eitante consiga vender os ativos por um valor superior a esse montante das obrigações. Portanto, nesse caso, esta contragarantia do Estado não será necessária. Agora, não temos certezas, como é natural, não é?
Portanto, se eu consigo entender os seus números, na proporção dos encargos para o setor financeiro relativamente ao contribuinte, é pelo menos mais do que 1 para 4. Sim, mas o setor financeiro foi envolvido até ao máximo permitido. Portanto, e essa é uma alteração, que é uma situação que não havia anteriormente. O setor financeiro foi envolvido até ao máximo permitido. Porque a BRRD introduz essa proteção expressamente. Porque o objetivo da BRRD não é substituir um bailout do Estado por um bailout feito pelos bancos. É substituir um bailout do Estado pelo bail-in. Portanto, essa é a preocupação fundamental. E o bail-in, como eu referi aqui, estava fortemente limitado pelas consequências derivadas da estrutura de passivos do BANIF, que implicavam com um bail-in mais extensivo, podia ter consequências muito, muito adversas sobre a estabilidade financeira, porque afetava todo o retalho. Sr. Vice-Governador, porquê é que no site do Fundo de Resolução estão lá todos os detalhes da medida de resolução ao BES e não está lá a medida de resolução ao BANIF, que já foi há mais de 4 meses? As atas estão lá. Se não está, de facto, isso é uma lacuna, mas eu penso que uma parte já está. As atas do Fundo de Resolução estão lá. As deliberações do Banco de Portugal não estão no site do Fundo de Resolução, naturalmente. Essas têm. Se for lá ver ao site, está lá tudo relativamente ao BES, tudo fundamentado, e não está nada relativamente ao BANIF. Bom, se não está, devia estar e temos que lá pôr. Eu penso que as atas estão. Penso que as deliberações... Talvez tenha razão. Agora, quanto às deliberações do Banco de Portugal, elas, em rigor, não têm que estar, mas podem ser introduzidas. Mas como estão no site do Banco de Portugal... Sr. Vice-Governador, tem fundamento legal recapitalizar com dinheiros públicos um banco totalmente inviável como era o BANIF no dia 20 de dezembro? A ajuda direta, o apoio direto 1766, no fundo, cumpriu esse objetivo. A nossa expectativa é que uma recapitalização pública permitisse, de facto, que uma parte dessa despesa fosse depois reabsorvida fosse recuperada pelo setor público. Num cenário de recapitalização, em particular na modalidade depois de integração na Caixa, que foi proposta. Como? Sr. Deputado, peço que não interfiram, por favor. Não, portanto, aí foi uma questão de tecnicalidade. Está a falar da recapitulação do BANIF que foi feita para depois entregar ao Santander. Isso foi uma questão de tecnicalidade, porque, de facto, o dinheiro tinha que ser entregue, de acordo com a proposta, ao Santander. Portanto, o mecanismo que foi encontrado pelo Governo, porque aí o Banco de Portugal não interferiu, foi passar por uma recapitulação do BANIF e depois entregar ao Santander. Mas a minha pergunta é se isso tem fundamento legal. Que foi uma recapitalização do Santander, todos percebemos. Sim. O que eu lhe perguntei foi se há fundamento legal para recapitalizar um banco inviável como o BANIF era no dia 20 de dezembro. Isso terá que perguntar ao Governo do Banco de Portugal, aí não interferiu. Portanto, a decisão foi que tinha que ser entregue ao Santander aquele montante de 2.255 milhões de euros, dividido naquelas duas parcelas que eu referi. A parcela... 55, 66 mais 400 não. A parcela do Fundo de Resolução foi entregue diretamente. A parcela do Estado, o Estado encontrou este mecanismo de fazer passar pelo BANIF. Terá que perguntar porque é que foi esse mecanismo utilizado. É que aqui nesta Comissão temos discutido a viabilidade do banco na proposta em 2012 de recapitalização com dinheiros públicos de 1.100 milhões e essa questão tem sido defendida pelo Banco de Portugal, que na altura entendeu que havia viabilidade a longo prazo. Manifestamente o BANIF no dia 20 de dezembro não tinha viabilidade absolutamente nenhuma e, no entanto, essa operação foi feita. Essa operação foi feita, como o senhor disse, foi um auxílio direto ao Santander. Isso não configura um auxílio de Estado ao Santander? Não, porque isso foi para colmatar a diferença de ativos e passivos que o Santander tinha recebido. Como eu referi aqui, não sei se...
desculpe, foi para colmatar a diferença entre ativos e passivos que o Santander tinha recebido, que era negativa, mais a diferença positiva que o Santander requeria na proposta. Porque, como eu chamo aqui a atenção, nós temos a tendência de pensar que o Santander apenas recebeu ativos. Mas o Santander recebeu passivos, e muito mais passivos que ativos. O Santander, eu não estou a defender o Santander, porque isto teria acontecido com qualquer outro, mas o Santander recebeu uma obrigações de pagar, estou aqui à procura dos números, peço desculpa, 11,2 mil milhões de euros. Portanto, foi dito ao Santander, os senhores têm aqui esta obrigação de pagar 11,2 mil milhões de euros e para isso têm aqui ativos de 9,7 mil milhões. Portanto, o Santander o que fez, como faria qualquer comprador, portanto, foi dizer, então eu quero essa diferença em cash ou noutro instrumento qualquer que eu considero que é seguro, mais 750, porque quer ter uma diferença positiva, um buffer, para cobrir isto. Portanto, foi daí que resultaram os 2.255. Entendi. Em 2013, voltando à recapitalização inicial com dinheiros públicos, foram analisados cenários alternativos de liquidação e de resolução. O que eu lhe pergunto é se é verdade que todos os outros cenários alternativos à recapitalização de 1.100 milhões com dinheiros públicos eram mais penalizantes para o Estado e para o contribuinte. Eu não fui fazer essa arqueologia, digamos assim, do que se passou em 2013. Outros colegas meus apresentaram aqui essa situação. A análise foi feita na altura, que de facto a solução que era menos penalizadora era a solução da recapitalização pública. Foi essa a conclusão que o Banco de Portugal tirou na altura. É que, como sabe, as outras soluções eram preferidas pelas autoridades europeias e, portanto, do seu ponto de vista, qual é que foi o argumento decisivo para convencer a Troika e para ter a anuência das autoridades europeias à recapitalização? Bom, vamos lá ver. A solução de liquidação é sempre uma solução extremamente disruptiva, uma solução que causa, enfim, lança o banco num processo de insolvência em que há uma imensa distribuição de valor, tem outras consequências sociais muito graves, portanto implica despedimento no limite de todas as pessoas que trabalham no banco. Portanto, é um cenário que seria certamente pior do que a recapitalização. Quanto à questão da resolução, os argumentos que foram apresentados na altura, enfim, eu não fui averiguar com detalhe essa parte, mas penso que basicamente a resolução na altura era um instrumento ainda muito mal conhecido e a situação económica era bastante pior do que aquela que vigora hoje, apesar de tudo. E, portanto, nessa situação em que havia uma certa fragilidade financeira, que aliás estava a afetar muitos outros países na Europa, como nós sabemos, com fugas grandes de depósitos em vários países, nós não queríamos evitar essa situação em Portugal e tínhamos receio que uma decisão de resolução naquela altura tivesse esse tipo de consequências. Portanto, houve aí uma tentativa de evitar a solução que fosse menos gravosa desse ponto de vista. E esse cenário digamos assim, de natureza sistémica que poderia ter um efeito bola de neve sobre o sistema financeiro português foi aceito pelas autoridades europeias, é isso que me está a dizer? Houve aceitação condicional, não é? Portanto, o que as autoridades europeias aceitaram naquela altura foi aquela ajuda de Estado numa base condicional, sujeita à aprovação de um plano de reestruturação. Portanto, depois, é aquilo que nós sabemos, foram apresentados vários projetos vários planos de reestruturação, mas nenhum deles estava em condições... Sim, mas as autoridades europeias naquela altura podiam ter dito pura e simplesmente não. Pois podiam. E não disseram. Portanto, aceitaram a argumentação que foi defendida pelo Banco de Portugal. Sr. Vice-Governador, num e-mail que o senhor recebe a 12 de novembro de Gerd Koopman, são comprimidos os prazos com que se estava a trabalhar. Os prazos com que estava a trabalhar, eu pedi que me confirmasse, era que a venda deveria ocorrer, a venda voluntária, deveria ocorrer até final de março de 2016. Neste e-mail de 12 de novembro, esses prazos são comprimidos. Não considera, o Sr. Vice-Governador, são comprimidos até ao final deste ano.
do ano 2015, peço desculpa. Não considera que esse volte-face em relação, que isso representou um volte-face grave em relação ao trabalho que estava em curso, nomeadamente a partir da apresentação do plano realizado pela N+1 e que tinha sido abraçada pelo Banco de Portugal e pelo Governo português e estava a ser trabalhado com a DG Comp? Bom, eu não sei se houve propriamente o volte-face, mas de facto, a partir do lançamento da investigação aprofundada, a DG Comp tornou-se muito mais incisiva na sua preferência por uma resolução ou mesmo no limite por uma liquidação do banco face à posição que tinha anterior. Tornou-se muito mais intransigente, digamos. Não sei definir uma data precisa para isso, portanto, aquilo foi um processo que se foi acumulando na segunda metade de 2015. Mas o Sr. Vice-Governador sabe que as investigações aprofundadas têm uma taxa de sucesso inferior a 2%. Mas casos como este também não deve haver muitos. Casos como este, um banco em que foi concedida uma licença, digamos, uma ajuda de Estado temporária em 2013 e que depois não conseguiram, de facto, apresentar planos de recuperação credíveis, também não havia muitos. Mas a escolha da N+1 não foi exatamente para se buscar um caso de sucesso numa situação parecida? Foi a tentativa foi essa, mas não foi bem sucedida, como sabemos. Portanto, as propostas... Foi bem sucedida porque depois também não houve uma imposição forte da parte de quem defendia essa posição. Não sei se foi esse o fator ou não. O que é certo é que as propostas que foram recebidas eram propostas que todas elas implicavam ajuda de Estado. Portanto, esse é que foi o bottom line, digamos assim, deste processo. E a aplicação de ajuda de Estado implicam, no novo quadro legal, implicam resolução. Sr. Vice-Governador, imediatamente na semana a seguir a este volte-face da parte da DG Comp, o Banco de Portugal, que apadrinhara com entusiasmo o plano da N+1, muda também a agulha e sinaliza ao BANIF um súbito acréscimo de imparidades que atira o banco para um incumprimento dos rácios. Isto, do seu ponto de vista, foi ou não foi um puxar do tapete à viabilidade do plano da N+1? Isso foram processos paralelos. Portanto, o Banco de Portugal estava a fazer como fazia regularmente, supervisões sobre o BANIF. Essa ação de supervisão, enfim, muitos colegas meus terão aqui informação mais detalhada. Esse processo de supervisão já vinha de trás e, de facto, a carta que foi enviada ao BANIF determinando uma série de, enfim, chamando a atenção para uma série de imparidades e determinando uma série de medidas, foi enviada no dia 17. Nesse mesmo dia houve, de facto, uma reunião da DG Comp em Bruxelas, mas foi coincidência. Quanto à questão do Banco de Portugal estar a padrinhar a N+1, o Banco de Portugal, o projeto N+1 era um projeto que era conduzido pelo acionista, pelo Conselho de Administração e pelos acionistas do BANIF, era conduzido pelo Banco de Portugal. O Banco de Portugal tinha naturalmente a preferência que esse processo fosse bem sucedido, isso é evidente, tínhamos todos a preferência que se tivesse conseguido chegar a uma situação voluntária que não tivesse requerido nada do que aconteceu. Mas o Banco de Portugal estava em simultâneo, como não podia deixar de ser, a preparar planos de contingência, como aqui referi. Portanto, nessa reunião de Bruxelas, do dia 17 de novembro, foram discutidos os dois carris, digamos assim, as duas vias. Foi discutida a via do plano voluntário, portanto, do N+1, e foram discutidos também a situação dos planos de contingência, como é que estava a preparação dos planos de contingência. Sr. Vice-Governador, como sabe, o BANIF, como empresa cotada que era, tinha as contas auditadas e certificadas. A certificação das contas no primeiro semestre do BANIF tem uma situação líquida positiva. Disse o Sr. Vice-Governador agora que os trabalhos da supervisão eram coisas continuadas que vinham de trás. Como é que então justifica que contas publicadas e emitidas sem qualquer reserva, com uma situação líquida positiva do BANIF, por parte da Price
no verão, de repente se transformam em situações de imparidades que obrigam ou que arrastam um incumprimento de rácios? A situação líquida e os rácios são diferentes. Portanto, o facto de haver um acréscimo de imparidades não tornou a situação líquida negativa. Foi os rácios inferiores aos rácios mínimos. Mas então o banco continuava a ser viável? Continuava a ser solvente, mas já deixava de cumprir os rácios mínimos, que é uma coisa diferente. Uma coisa é ter situação líquida negativa, ter rácios abaixo de zero, se quisermos. Outra coisa é ter rácios abaixo dos mínimos, que eram 8%. Portanto, o que as determinações do Banco de Portugal implicavam é que o rácio descia abaixo dos 8%. Mas não que a situação líquida se tornava negativa. Os resultados? Não, os resultados do primeiro semestre foram negativos. Não. Agora, a questão do capital em todo este processo vinha de facto desse conjunto de imparidades que era preciso registar e de mais um conjunto de outros aspectos que era preciso rever nas contas e que conduziam ao agravamento dos rácios, mas vinha também, e de certo modo sobretudo, do risco de restituição da ajuda de Estado recebida anteriormente. E esse risco era muito, muito grande. E se esse risco, de facto, se tivesse materializado, então aí os rácios vinham mesmo para baixo de zero ou para perto de zero. Portanto, Sr. Vice-Governador, já sabemos que a devolução dessas ajudas de Estado da recapitalização de 2013 só poderia ocorrer em 2017 com a venda do banco, pelo menos em boa parte. Isso estava planeado assim desde o princípio. O que eu lhe pergunto é, se a situação do banco era uma situação solvente, o reconhecimento súbito de imparidades acrescidas por parte do Banco de Portugal não foi atirar gasolina para cima do fogo e apertar a garganta ao Banif? O Banco de Portugal é a autoridade de supervisão do BANIF, portanto tem que exercer essas competências. Mas não pode ter um comportamento dúbio, não pode ao mesmo tempo estar a apoiar um plano de viabilização como aquele que era apresentado pela N+1 e de repente, vindo do nada, segundo o que disse aqui o Dr. Jorge Tomé, aperta a garganta com este acréscimo de imparidade. Repito, o Banco de Portugal, enquanto autoridade de supervisão, tem a obrigação de fazer esse tipo de análise e esse tipo de avaliação das contas e se considerar que, de facto, as imparidades não estão bem registadas ou que há outros elementos patrimoniais que não estão devidamente registados, tem a obrigação de dar essa informação e fazer as determinações que daí decorram. Não parece que isso seja apertar a garganta. O que implicaria daí é que o banco teria que se recapitalizar. Agora, era preciso depois que o banco conseguisse encontrar, para evitar a resolução, era preciso que o banco conseguisse encontrar capital privado, fontes privadas de capital, coisa que não conseguiu. Já sabemos onde é que isso levou. Quanto à resolução, já aqui nos referiu que houve uma tentativa, apoiada de resto pelo Banco de Portugal, por parte do Governo português, de que a Caixa de Depósitos pudesse assumir, absorver o BANIF, assim resolvendo o problema. No cenário, e isso foi recusado na altura, no cenário depois da resolução, que obedece a regras diferentes, não era possível ter tentado insistir com as autoridades europeias na hipótese de ser a Caixa de Depósitos a ficar com o banco resolvido? No cenário de resolução? Para isso era preciso que a Caixa de Depósitos pudesse concorrer. E aí iríamos, essa tentativa não foi feita, porque, como disse, a seleção dos candidatos foi feita com base naqueles que tinham manifestado interesse no banco, e a Caixa não tinha. E, além disso, essa possibilidade seria certamente bloqueada pela Comissão Europeia pelas mesmas razões que bloqueou anteriormente, porque a Caixa Geral de Depósitos estava sujeita a um acquisition ban, tinha uma posição, tinha um plano de reestruturação em curso. Portanto, esses argumentos mantinham-se válidos em 20 de dezembro, como tinham sido válidos enfim, na perspectiva. Portanto, acha que era impossível? Eu acho que era impossível. Quer dizer, os argumentos que a Direção-Geral de Concorrência utilizou no dia 4 de dezembro eram quase todos replicáveis no dia 20 de dezembro. Eventualmente, o único que podia não ser utilizável era o argumento de um concurso, porque se houvesse possibilidade de convidar a Caixa para o dia 4 de dezembro, para o dia 20 de dezembro, a par dos outros dois, do Popular e do Santander, e, portanto, haveria um concurso competitivo. Portanto, esse argumento da DG Comp cairia. Mas os outros argumentos de que a Caixa não podia comprar, tinha o acquisition ban e estava sujeito a um plano de estruturação, esses argumentos mantinham-se.
Sr. Vice-Governador, no desenho, falando do desenho da resolução, quem é que definiu o perímetro dos ativos a transitar para o 80? Olha, o perímetro foi baseado nos planos de contingência que o Banco de Portugal tinha preparado. Portanto, como referiu, o Banco de Portugal preparou aqui vários planos de contingência, entre os quais um deles era para este cenário de venda em situação de resolução, e o perímetro foi basicamente definido com base nessa preparação. Depois, tentou-se também ver um bocadinho nas propostas quais é que eram os ativos que os candidatos estavam a recusar e que, portanto, que teriam que ser expurgados, digamos assim, da venda, mas foi o grosso do perímetro foi definido, de facto, nos planos de contingência que o Banco de Portugal tinha preparado. Portanto, a decisão é do Banco de Portugal, não há interferência do Santander. A decisão é do Banco de Portugal, a decisão é claramente... Formalmente é, mas eu Sim, estou... mas vamos lá ver, os proponentes, os adquirentes, podiam rejeitar ativos, não é? Qualquer deles, e aliás as propostas deles tinham, mesmo no processo de venda voluntária, tinham perímetros, tinham uma grande quantidade de ativos que eram rejeitados, que eles consideravam que não estavam interessados. Portanto, nesse aspecto, se quiser, o Santander tinha, tal como o Popular, podiam negociar aquele perímetro que foi proposto. Mas então porquê é que a Autoridade de Resolução não colocou uma cláusula na decisão de resolução de que se o Santander depois quisesse voltar atrás e comprar aqueles ativos que tinha recusado na altura da resolução, o teria que fazer ao valor do balanço no momento da resolução? Mas como é que nós podemos fazer isso? É que essa é uma lição a tirar deste processo, porque o Santander recusa num primeiro momento e depois vai comprar com desconto em leilão. Aquilo eram ativos que o Santander disse que não estava interessado. Portanto, nós não podíamos impor. Enfim. Não estou a dizer que impusesse, eu estou a dizer, uma das lições a tirar é, em cenários deste tipo, passar, na medida de resolução, a adotar um princípio que é aquilo que é recusado pelo comprador na medida de resolução, não pode depois vir ser comprado com haircut a seguir. Se quiser comprar a seguir, tem que comprar ao valor do balanço no momento da resolução. Mas repare, eu percebo... É uma questão de ética e de lisura. Eu percebo o ponto, mas agora imagino o seguinte. Imagino que o Santander tinha recusado um ativo. Olha, o exemplo dos imóveis, por exemplo. O Santander sequer até estaria interessado nos imóveis, mas acabou por ficar só com 20% deles. Imagino que agora há um processo de venda dos imóveis e a melhor proposta é do Santander. For abaixo do valor de balanço que estava a 20 de dezembro, eu acho que o Santander não devia poder comprar. Então, e nesse caso vamos vender a outra que ainda é mais abaixo? Quer dizer, vai a 80 vender uma outra proposta? Não, o que eu não quero é que o Santander ganhe com isso. Então, mas isso implicaria que o Estado perderia dinheiro. Isto é, se a melhor proposta que aparecer na venda, por exemplo, dos imóveis, for uma proposta do Santander, é do interesse público que seja a esse comprador, a esse candidato é que seja vendido, penso eu. Eu percebo o problema. Isso é beneficiar o Santander ganhar em 2 carrinhos. Mas o Estado perderia se não fizesse essa decisão. Enfim, estamos a falar de um cenário hipotético, não é? Mas isso não seria, penso eu, não seria defender o interesse público. Se a melhor proposta que aparecer for uma proposta do Santander, num concurso de mercado, estamos a falar de um concurso de mercado aberto, em que qualquer participante possa apresentar propostas, e a melhor que aparecer for do Santander, eu penso que se não for vendido ao Santander, estamos a causar dano ao interesse público. Embora perceba o seu problema de ética, mas o que é certo é que foram ativos que o Santander rejeitou inicialmente, portanto, pelo qual estava disposto a dar 0. Eu tenho que terminar, não tenho mais tempo, eventualmente se houver uma segunda ronda depois colocarei. Perguntava para já só esta questão. Qual é que é a expectativa realista de recuperação dos ativos e qual é que é a estratégia de venda por parte da Oitante? Se neste momento já nos pode dizer qualquer coisa sobre isto. Eu acho que essas perguntas têm que fazer depois ao Conselho de Administração da Oitante. Eu penso que eles vêm cá. Não tenho certeza. Vêm com certeza. Sim. Eu sei que eles têm estado muito concentrados em alguns casos específicos
problemáticos e que conseguiram resolver com sucesso. Um deles, o mais mediatizado, digamos assim, foi a da Açoriana. Era uma pequena parte do balanço, mas era muito importante, sobretudo do ponto de vista de preservação de postos de trabalho. Portanto, eles conseguiram, de facto, fazer essa alienação por um preço baixo, mas preservando a empresa e, portanto, os postos de trabalho. Eles, entretanto, também já avançaram com mais algumas propostas de pequenas partes do balanço, mas para ter uma ideia da estratégia global terá que fazer a pergunta ao Conselho da Oitante, que aqui virá. Muito obrigado, Sr. Deputado.